Meus queridos irmãos, um bom dia, graça e paz. Que Deus possa falar conosco por meio da sua palavra mais uma vez, hoje pela manhã. Aqueles que nos acompanham pela internet, da mesma forma, sejam muito bem-vindos. Que Deus possa também falar ao coração de vocês, ainda que de forma remota. Nessa manhã tão fria, só falta um café, né, irmãos, para estudarmos teologia. Bênção, né? Agora um cafezinho para acompanhar, ó. A dica aí para os irmãos, né? Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Vamos continuar do ponto onde o querido pastor Jorge terminou no domingo passado. O pastor Jorge tem nos abençoado com aulas extraordinárias nesse texto que é tão difícil de Hebreus e que seguramente tem nos ajudado a crescer e crescer muito para a glória do Senhor. Nós vamos continuar do ponto onde ele parou. Ele falava a respeito da maneira com que nós devemos olhar firmemente para o Senhor Jesus e dessa forma seguirmos em nossa caminhada em direção ao prêmio que é a Jerusalém Celestial. E hoje, a partir do verso 4, nós vamos pensar um pouco acerca da maneira como nós somos disciplinados pelo Senhor, que é o nosso Pai, e que usa uma espécie de sofrimento pedagógico para nos abençoar. Esse é o texto para a nossa breve reflexão de hoje, e para tanto nós leremos a partir do verso 4. O texto nos diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, correção da qual todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Ora, será que nós não devemos muito maior submissão ao nosso Pai espiritual para que nós possamos viver? Os nossos pais humanos aqui na terra nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, que é o nosso Pai Celestial, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Logo, toda a disciplina, com efeito, no momento em que está sendo aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, posteriormente, essa mesma disciplina produz um fruto pacífico a todos aqueles que se submetem a ela. Por isso, restabeleçam as mãos decaídas e fortaleçam os joelhos trôpegos. Façam caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie aquele que é manco, pelo contrário, que ele seja curado. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos assentarmos ao redor da Tua palavra para estudá-la. Que o Senhor nos possa ser propício hoje pela manhã e falar conosco de uma maneira simples, de uma maneira compreensível, para que todos nós possamos entender aquilo que de fato o Senhor quis nos ensinar e dessa maneira agregar bons valores à nossa vida, de modo que nós possamos Te servir da melhor forma possível. Meu Deus, é dessa maneira que nós oramos, acreditando no mérito do Teu Filho e confiando apenas nele. Muito obrigado por isso. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos pensar um pouco a respeito da disciplina do Senhor, do cuidado paternal do nosso Deus e da maneira como Ele usa o sofrimento de forma a nos abençoar. Como o pastor Jorge vinha nos ensinando, eu creio que o pastor Jorge deve ter dado aula por cerca de 4 ou 5 domingos seguidos. Desde o capítulo 10, o Senhor nos convida a olharmos para o passado
para que dessa forma nós venhamos a encontrar o encorajamento que precisamos, de modo a nos mantermos firmes na presença dele. Em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32, ele pede para nós fazermos uma espécie de anamnese. É como que se Deus nos convidasse a voltarmos no passado com ele, para olharmos todos os entreveros, lutas e dissabores que os nossos heróis enfrentaram e ainda assim permaneceram firmes, de modo que nós pudéssemos ter um ponto e bem assim fazermos uma comparação entre o sofrimento e as lutas que nós temos enfrentado no tempo presente, e bem assim o sofrimento e as lutas que aqueles que nos antecederam enfrentaram, para que nós possamos ter um ponto de ponderação acerca do motivo pelo qual Deus tem permitido tudo isso, e finalmente descobrirmos se a nossa geração tem sofrido mais ou menos que as gerações anteriores. Então, em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32, o autor do documento diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminado, sustentaste grande luta e sofrimento. Então ele vai nos dar alguns exemplos de quais foram esses sofrimentos. Ele diz em Hebreus 10, 33: ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Perceba, essas pessoas que nos antecederam, que viveram séculos a fio lá atrás, sofreram e sofreram muito. Uma vez que o autor do documento nos diz isso, e nós concordamos com ele, no capítulo 11 ele traz uma miscelânea de exemplos de como esses heróis sofreram. Então, no primeiro momento, no capítulo 11, do verso 4 até o verso 7, ele vai trazer o exemplo dos nossos irmãos que viveram no período pré-patriarcal. Então ele vai falar de Abel, ele vai falar de Enoque, ele vai falar de Noé, personagens que sofreram, que enfrentaram agruras, experimentaram dilemas, mas permaneceram firmes. Uma vez que ele nos explica isso, ele passa para uma próxima geração, ele passa para o período patriarcal. Então ele vai falar dos dilemas experimentados por Abraão, por Isaac, por Jacó, por José, os nossos amados patriarcas. Todos eles sofreram, todos eles permaneceram na presença do Senhor. A seguir ele passa para uma próxima geração. Agora nós chegamos ao período do Êxodo, período do grande legislador Moisés. E assim como nós, Moisés também enfrentou os seus percalços, também experimentou os seus dissabores, mas Moisés permaneceu na presença do Senhor. Uma vez que ele fala a respeito da geração de Moisés, do verso 30 até o verso 40 do capítulo 11, ele vai tratar desde o período dos juízes até o período do pós-exílio, falando a respeito de homens e mulheres que enfrentaram todo tipo de sofrimento por causa do amor que nutriam pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós olhamos para o capítulo 11 e ficamos maravilhados pelo fato de que essas pessoas, mesmo sendo provadas com todo tipo de provação, ainda assim permaneceram fiéis, não porque fossem melhores ou piores do que qualquer de nós, mas porque a graça de Deus fora com eles para lhes fazer perseverar. Para nós não sermos tentados a olharmos para essas pessoas achando que elas são o nosso exemplo máximo de fé e prática, o último exemplo é o melhor de todos. E esse último exemplo se encontra não no capítulo 11. Ele é digno de um capítulo só para ele. O próximo exemplo se encontra no capítulo 12. E para que nós não tenhamos dúvidas acerca de onde os nossos olhos devem estar, o autor desse documento, que era um teólogo brilhante, nos diz assim, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, esses heróis do passado que nos antecederam e que nos sofreram, são essas testemunhas, estão nessa espécie de santa expectativa para ver como é que a nossa geração vai se desenvolver. Ele diz, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ou seja,
não levando em consideração todos os problemas que temos. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, mas todo mundo tem que chegar a Jerusalém Celestial. Portanto, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele diz: não fique olhando para os seus problemas, não fique olhando para os seus somenos, não fique olhando para as suas dificuldades, você tem que correr. Porque se você ficar parado, se lamuriando, num sentimento de autocomiseração, a igreja vai continuar em movimento, o corpo do Senhor está marchando, e você não pode ficar pelo caminho. Portanto, se desembarace, não faça tanto bico, e continue caminhando. Ele diz isso para você, diz isso para mim, diz isso para todo mundo. E como nós podemos nos encorajar ao ponto de suplantarmos todas as dificuldades, algumas maiores, outras menores, o fato é que elas sempre estão em toda parte? Como nós podemos nos desvencilhar delas e continuar em movimento para não deixar que o bonde parta e a gente fica pelo caminho? Então ele diz, ele usa o exemplo máximo, Hebreus 12:2, ele diz: olhando firmemente, não olhando despreocupadamente, não olhando intermitentemente, não olhando por amostragem, mas olhando firmemente. Ele diz: mantenha os seus olhos no seu objetivo, para que você vença os obstáculos que estão à sua frente. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que também sofreu. Ou você acha que sofre sozinho? Não, todo mundo sofreu. O próprio Todo-Poderoso da mesma forma. Olhe para ele. O autor diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, venceu seus próprios obstáculos e triunfou no final. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Você percebe? O autor do documento está nos dizendo que as pessoas que nos antecederam desde o período pré-patriarcal até o final de todo o Antigo Testamento enfrentaram lutas, e eles prevaleceram pela graça de Deus. O próprio Senhor Jesus, Filho do Todo-Poderoso, da mesma forma também sofreu seus dissabores, e assim também prevaleceu. Ele prevaleceu em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele foi fiel até a morte, morte e cruz. E agora ele está em triunfo. O autor do documento, no verso 3 do capítulo 12, nos diz que nós devemos olhar para ele, para que nós não venhamos a desmaiar em nossa alma, para que nós não venhamos, irmãos, a ficar pelo caminho, pelo fato de perdermos as nossas forças, perdermos a nossa motivação em continuarmos em nossa própria jornada. Porque o nosso sofrimento, as lutas que nós enfrentamos, não são diferentes das lutas que todos os demais enfrentam. É esse o ponto que ele levanta a partir do verso 4, quando ele diz assim: ora, você percebe que é uma sentença de conclusão, como se ele arrematasse um pensamento para só então levantar outro. Ele diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. As pessoas que recebiam essa carta estavam pensando em parar, elas estavam desencorajadas. O mundo era hostil ao cristianismo. Grandes heróis da nossa fé haviam morrido, e essas pessoas estavam em verdadeiros frangalhos emocionais, olhando para o seu próprio sofrimento e dizendo: mas afinal de contas, nos parece que nós sofremos mais que todos os demais. Porque, meu Deus, será que Deus não nos vê? Será que Deus não nos olha? Será que Deus não ouve as nossas orações? A essa altura, quem sabe, Paulo e Pedro já haviam morrido. Esse documento servia para encorajar esses irmãos, e provavelmente eles olhavam para todo esse panorama histórico, Nero assentado no trono temporal do mundo, perseguindo os cristãos, e as pessoas se perguntando: mas será que Deus não nos ama? Mas será que Deus não nos vê? E Deus está dizendo para eles: nessa luta que vocês têm enfrentado, por maior que possa parecer aos olhos de vocês,
vocês ainda não tiveram que resistir até o sangue. É como se, em outras palavras, Deus estivesse dizendo assim: vocês ainda não chegaram ao limite das vossas forças. Olhem para trás, olhem para o final do capítulo 10, olhem para o capítulo 11. Olhem para o exemplo do próprio Senhor Jesus. Assim como nas gerações passadas, Deus não permitiu que as pessoas sofressem ao ponto de naufragar na fé, assim como o Senhor Jesus, que enfrentou uma morte tão excruciante e triunfou no final, não será diferente conosco. O Senhor jamais permitirá que qualquer coisa aconteça com qualquer dos seus filhos, de modo a fazer com sua fé venha a naufragar. Isso é impossível do ponto de vista bíblico. Pelo contrário, há sempre um objetivo por trás de tudo aquilo que nós enfrentamos. Não tenha dúvidas, o sofrimento é sempre pedagógico. Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Você não sofre porque você deve, você não sofre porque Deus se encontra irado. Todo o preço foi pago na cruz e toda a ira foi afastada. Portanto, se Deus não tem prazer no sofrimento do justo, se você não sofre porque deve e não sofre porque Deus se encontra irado, só nos resta raciocinar que sofremos porque Deus possui um propósito, porque Deus possui um objetivo. Há algum lugar onde Ele deseja chegar com tudo isso. E nós sabemos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Através do profeta Jeremias, ele nos diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O desejo premente do nosso coração, irmãos, é chegarmos à nossa amada Jerusalém celestial. E a missão de Deus é nos conduzir até lá, com tudo o que nós enfrentamos, por todos os lugares por onde nós passamos, com todos os dissabores que temos. Essa é a Missio Dei, essa é a missão de Deus, nos levar para casa. E Ele, irmãos, faz isso como ninguém. Não sei por quais caminhos a providência tem conduzido você, mas de uma coisa eu sei: você vai chegar no objetivo final. Deus não vai permitir que qualquer luta seja grande ao ponto de fazer com que a sua fé venha naufragar. Pelo contrário, Ele jamais permitirá que essa luta venha fazer com que você venha sucumbir na fé. Ainda que em algumas regiões as pessoas estejam inclusive perdendo as suas vidas pelo amor que elas sentem pelo Senhor. Elas podem até estar fechando seus olhos aqui na terra, mas quando elas abrirem os seus olhos novamente, elas estarão na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então terá valido a pena no final. Dessa maneira, irmãos, o autor nos deixa muito claro qual o ponto do Senhor com tudo que nós temos vivido. Nos versos 5 e 6 ele diz assim: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Então ele faz uma citação dos provérbios. Ele diz: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Em Provérbios capítulo 3, verso 11, a citação literal diz assim: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Há duas coisas que são preponderantes para a nossa compreensão desses dois versos. A primeira delas é que nós não podemos menosprezar a correção do Senhor. Por quê? Porque Deus jamais haveria de nos permitir qualquer experiência se não houvesse um propósito soberano por trás. Você lembra? O sofrimento é sempre pedagógico. Charles Spurgeon foi um dos homens que mais sofreu. Sofreu como você e sofreu como eu. Há um livro que eu gostaria muito de aconselhar você a ler, sobretudo se você quer compreender melhor as nossas questões emocionais. Um livro escrito por um pastor norte-americano chamado Zack Esvine, chamado A Depressão de Spurgeon. Meu Deus, como aquele homem sofreu.
Mas no final, quando Spurgeon se levantava da próxima batalha, ele dizia algo que me chama muita atenção. Palavras do príncipe dos pregadores. Ele dizia assim: a dor passada é doce. Meu Deus, que frase difícil de pronunciar, não é? A dor passada é doce. Houve um pregador puritano que viveu no século XVII, no período da Grande Divisão, o John Bunyan. No período em que o Bunyan viveu, a coroa inglesa expulsou mais de 2.000 pregadores puritanos do púlpito, pelo fato deles não terem se conformado à mudança drástica que acontecia na igreja da Inglaterra. A igreja retornava ao modo episcopal, que seria uma espécie de igreja anglicana dos dias atuais, e os pastores puritanos não queriam ser seguidos ou orientados pelo livro de oração comum que era proposto pela igreja à época. Então, em um ato de não conformação, eles preferiram se tornar pastores independentes e não ligados à igreja estatal, à igreja do Estado, à igreja da Inglaterra. John Bunyan foi um desses pregadores não conformistas, porque em muito a igreja daquela época estava associada à igreja católica, de onde eles, e bem assim todos nós, provavelmente, já saímos. Dessa maneira, todo pregador do evangelho que não ocupasse um púlpito episcopal seria preso, sumariamente. John Bunyan pregava ao ar livre, ele pregava nos mercados públicos, ele pregava nas praças, e ele foi preso por causa disso. Quando ele foi preso, ele era um homem viúvo, possuía uma filha mais velha de cerca de 15 anos de idade e 4 filhos menores. A sua filha mais velha era cega de nascença. E não havia previdência à época para cuidar das famílias quando os papais ou mamães morriam ou enfrentavam qualquer percalço. Quando esse homem foi preso, a sua família começou a passar necessidade. E os seus filhos começaram a se alimentar das esmolas que a filha mais velha conseguia, pedindo ajuda bem na frente da prisão, onde o pai dela estava encarcerado, pelo fato de pregar o evangelho. Você não tem ideia do que é isso. Enfrentando 12 longos anos, a partir de todo tipo de provação. Lá pelas tantas, o John Bunyan, magérrimo, esfaimado, estiolado, com roupas poídas, dormindo em cima de uma cama de palha podre, usando como banheiro um balde que há muito, muito tempo não era esvaziado. As testemunhas dizem que o cheiro da cela do Bunyan era terrível. Em um daqueles dias, um diácono da igreja foi visitá-lo. Quando chegou lá, no meio daquela visão terrível, olhando para um homem em frangalhos, aquele diácono teve uma visão apoteótica. Porque ele olhou para o Bunyan, e o Bunyan estava olhando para o horizonte através de uma pequena fresta na parede da sua masmorra. Enquanto um pequeno raio solar rompia aquela muralha podre e iluminava um pouco aquela cela tão escura. E o Bunyan ficava contemplando a poeira que voava. Você consegue ver a poeira voando, através de um raio solar? E ele contemplava aquilo. E o diácono disse que o semblante do pastor mais parecia o semblante de um anjo, enquanto observava. O diácono fez uma leitura de toda a estrutura familiar daquele homem, de todo aquele sofrimento, de toda aquela vergonha, de toda aquela dor. E ele lembrou, ele fez questão de lembrar tudo aquilo ao pastor. Ele disse: olha, pastor, como é que você está aí, tão sereno, tão tranquilo, enquanto a tua filha está congelando, pedindo esmola para os teus filhos menores lá fora. As tuas ovelhas estão dispersas há quase 12 anos porque não tem um pastor para encabeçá-las. A situação está um verdadeiro caos para além dessas celas enferrujadas. E no entanto eu vejo o Senhor aqui como um anjo, esperando. Mas o que é que o Senhor está esperando? E ele disse: eu estou esperando para ver qual é o propósito de Deus em tudo isso. Sabe qual é o propósito? Em uma noite gélida, aquele homem se deitou naquela cama podre e dormiu. E naquela noite ele teve um sonho, em que um homem chamado cristão recebia um convite de um homem chamado evangelista, para deixar uma cidade chamada Destruição, e através das mais extraordinárias aventuras, chegar em uma cidade chamada Jerusalém Celestial. No dia seguinte aquele homem acordou,
pegou uma pena e um pedaço de papel e escreveu aquele sonho. E esse sonho se tornou o livro que, à exceção da Bíblia, é o mais lido em todo o mundo. O sofrimento é sempre pedagógico, há sempre um propósito. Se nós não acreditássemos assim, irmãos, a nossa realidade seria sofrível, porque não teria razão de ser para o nosso sofrimento. Não menospreze a correção do Senhor. O Senhor não tem prazer no sofrimento de quem quer que seja. Portanto, não desmaie quando por ele você está sendo provado. Essa expressão desmaiar, ekluo, vem de uma frase grega, de uma alocução grega que me agrada muito. Trazendo para uma espécie de português dos dias atuais, seria como que: não faça corpo mole quando Deus estiver trabalhando o seu caráter. Não se dissolva. Pelo contrário, mantenha a sua postura. Permita que Deus trabalhe o seu caráter. Não se comporte como que se Deus não soubesse o que efetivamente se passa na sua vida. Não faça papel de coitadinho, de mal amado, de esquecido, de abandonado. Ora, irmãos, às vezes nós cometemos todo tipo de coisa que desagrada a Deus. Às vezes as pessoas que caminham conosco não sabem, mas Deus nos conhece. Deus nos conhece ou não nos conhece? Sim, Deus nos conhece. E quando Deus começa a trabalhar conosco, irmãos, nós começamos a dizer aos quatro cantos que Deus não nos ama, que Deus não nos vê. Às vezes Deus usa os seus instrumentos humanos para nos abençoar. Pessoas que foram levantadas por Ele para implementar na terra os valores do seu reino. São os pastores, os presbíteros, os diáconos, os irmãos e irmãs, que nos encorajam, exortam e quem sabe até nos corrigem. E nós sabemos o motivo pelo qual essas coisas acontecem. Eu falo de condições normais, eu não falo de corrupção, nem de desmando, nem de abuso. Eu falo de homens e mulheres de Deus corrigindo outros homens e mulheres de Deus, amém? E quando isso está acontecendo, às vezes nós estamos fazendo esse corpo mole, dando a entender que somos perseguidos, ou mal amados, ou incompreendidos, e não permitimos que a mudança ocorra, que a transformação aconteça. Nos comportamos como bastardos e não como filhos, porque nos esquecemos que Deus corrige ao filho a quem Ele ama. Se você frequenta uma comunidade evangélica e ninguém se preocupa com você, se você vem ou não vem, se você está feliz ou infeliz, se você está crescendo espiritualmente ou não, meu irmão, saia dessa comunidade. Essas pessoas não amam você, porque se elas amam você, elas vão tentar te corrigir. Talvez você não permita, talvez você não se deixe corrigir, porque talvez você se ache superior a essa comunidade, ou quem sabe aos líderes dela, mas você sabe no fundo do seu coração pecador, que você precisa dessa correção. Então não se blinde, meu irmão, não viva em si mesmado, dentro da sua própria masmorra emocional, se deixe trabalhar, a princípio pelo Senhor, que é o seu Pai e que ama você, mas também se deixe trabalhar por aqueles que Deus tem levantado para tentar abençoar a sua vida. Mas se você não se permitir ser transformado, seja pelo menos honesto. E compartilhe do fardo. E diga, é verdade, aqueles líderes são falhos, talvez não me deem a atenção que eu precisaria, mas também eu tenho parcela de contribuição nisso, porque eu não me permito pastorear, sou uma pessoa de difícil relacionamento, erro e quero ser consertado, mas quando o conserto vem eu quero me defender, quero apresentar minhas justificativas, quero dizer os motivos pelos quais aquelas coisas aconteceram. Não é assim que acontece. Quando a correção vem, o que você deve fazer é dobrar a sua cerviz, encurvar a sua cabeça e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se você quer ponderar, faça como Jó, no capítulo 23. Assente-se na mesa do julgamento com o Senhor e coloque diante dele os seus argumentos. Se você conseguir explicar para ele como foi que ele fundou a terra e de que forma ela está estabelecida, então, meu irmão, com certeza ele vai te ouvir. Se não,
A semelhança de Jó, coloque a sua mão na sua boca para que Deus não escute nem os seus gemidos, porque Ele vai falar. Você compreendeu? Permita que o Espírito Santo trabalhe. Você foi amado por Deus antes da fundação do mundo. Ele mandou o Filho dele para sangrar na cruz por você. É lógico que Ele não vai te abandonar a sua própria sorte. É lógico que agora Ele não vai te deixar pelo caminho, mas Ele vai trabalhar o seu caráter, para que você se torne uma pessoa melhor. Assim como Ele diz no verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Então Ele faz uma pergunta retórica no princípio do verso 7. Pois que filho há que o pai não corrige? Os nossos irmãos aí do seminário da igreja, né? Estão estudando hermenêutica. Sabe o que significa a palavra disciplina? Na língua em que o Novo Testamento foi escrito? É a palavra paideia, paidion. A raiz da palavra pedagogia em língua portuguesa. Perguntar para vocês, qual a função de um pedagogo? Educar, colocar no bom caminho. Etimologicamente, pedagogo é aquele que segura a criança pela mão e caminha com ela. Aplicando esse conceito ao verso 7, é para te ensinar, é para te corrigir, é para te instruir, é para te manter no bom caminho que o Senhor te disciplina. Porque afinal de contas, qual é o pai que não corrige o filho a quem ele ama? Ele quer que você persevere em ser uma boa pessoa. E a palavra hipomones, essa palavra perseverança, aponta para alguém que tem capacidade de permanecer. Que quando as coisas se tornam desfavoráveis, não foge. É a resiliência daquele que nasceu de novo. Resiliência que nós encontramos em determinado momento no próprio colégio apostólico. Porque houve um dia, na peregrinação pública do Senhor Jesus, que Ele trouxe um sermão muito duro. Meu Deus, que sermão duro foi aquele. E a multidão que costumeiramente o acompanhava, sabe o que fez quando as palavras se tornaram mais duras? A multidão foi embora. Porque nós temos a tendência humana de darmos ouvidos àquilo que nos agrada. Esquecemos que às vezes os remédios mais amargos são aqueles que nos fazem mais bem. Sim ou não? Então a multidão foi embora. E Jesus ficou ali. Sozinho. Amargurado. Olhando para os 12 homens, seus discípulos mais íntimos que haviam ficado. E com o coração pesaroso. Ele olhou para aqueles homens e disse assim: por favor, não me abandonem. Sem vocês não dá. Todos foram embora. Não, vocês não, fiquem comigo. Sem vocês eu não sou Deus. Sem vocês eu não sou nada. Sem vocês eu não sou ninguém. Vocês lembram dessa passagem? Foi assim que ele disse? Não, não foi assim. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E eu amo por isso. Se Ele tiver que puxar o esparadrapo, Ele vai puxar, meu irmão. Quer doa, quer não. Então Ele olhou para os 12 discípulos, seus amigos mais íntimos, os homens a quem Ele amava, e Ele disse: mas vocês também não querem ir embora? Porque o discurso eu não vou mudar. Eu amo vocês, eu não vou mudar o meu discurso. Não vou mudar o meu discurso, porque eu amo vocês. E aqueles homens disseram: para onde mais nós iremos? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, Ele nos ama e Ele diz aquilo que nós precisamos ouvir. Então perceba, não perca o ponto. Aquelas pessoas que receberam esse documento, Hebreus, estavam pensando em desistir. Eles estavam olhando para o passado e achando que eles estavam sofrendo mais que os demais. E pedagogicamente Deus estava explicando para eles, nesse capítulo 12, qual a razão de ser do sofrimento. Deus estava dizendo que há aspectos em que o sofrimento é pedagógico, porque o pai trata do filho a quem ele ama. Vocês estão me acompanhando? Muito bem. Então no verso 8 ele diz: mas se você está sem correção acerca da qual todos se tornam participantes, tenha cuidado, porque talvez você não seja filho, mas você seja
um bastardo. A palavra correção é a mesma, paidion, pedagogia, instrução. No verso 8, ele está dizendo: se você frequenta uma comunidade evangélica e você não cresce intelectualmente, você não é encorajado pela palavra, você não encontra bons valores para educar a sua família, bons costumes para catequizar os seus filhos, se você não é exortado, não é encorajado, se não há qualquer tipo de crescimento, meu irmão, dos dois ou você não está em uma igreja genuinamente evangélica, ou então você ainda não nasceu de novo. Porque se você está frequentando uma igreja, mas está vivendo da maneira que lhe dá na telha, meu irmão, ou Deus é mentiroso, ou você é mais poderoso que Ele. Deus é Deus, Ele não pode mentir. Se há alguma coisa errada, provavelmente, meu irmão, está errada na sua vida. Porque você não está participando da maneira como Deus tem conduzido os seus filhos. Você não pode viver como lhe dá na telha. Você perdeu esse direito no momento em que você se submeteu a ser membro. No momento em que você compreendeu a mensagem da cruz ensanguentada, você disse que estava crucificado com Ele. Você disse com seus lábios: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora você não tem mais o direito de ponderar com Ele, porque agora viver para você é Cristo. Você não vive mais para si mesmo, agora você vive para Ele, ou então você ainda não compreendeu nada. Se Deus afirmasse na palavra dele que amava você e permitisse que você vivesse da mesma maneira como que se você não tivesse relacionamento com Ele, isso não seria amor. Se o meu pai diz que me ama, me vê cometendo todo tipo de asneira, tomando todo tipo de decisão que não convém, escolhendo caminhos que não servem para satisfazer os meus anseios mais preciosos, esse homem não é meu pai coisa nenhuma. Mas Deus é o nosso Pai e Ele não passa a mão em nossa cabeça, irmãos. Ele não varre a sujeira para baixo do tapete. Deus não pega os teus pecados mais tenebrosos e como que um esqueleto vil esconde lá no fundo do armário. Não, Ele senta com você na mesa, olha nos seus olhos e diz: que comportamento é esse? Você tem aprendido isso com quem? Mas que espécie de filho é você? Porque não parece que você é meu filho coisa nenhuma. Eu não ensino isso à minha família. E você dobra o seu orgulho e ouve a voz dele, porque você sabe que ele tem autoridade para corrigir você. Ora, se os nossos pais terrenos nos corrigiam, se os nossos tutores terrenos nos corrigiam e nós obedecíamos, aquiescíamos, por que é que não vamos obedecer a Deus? É o exemplo que ele dá no verso 9, ele diz: além disso, olhe para o verso 9. Tínhamos os nossos pais segundo a carne, e eles nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que nós não devemos muito maior obediência ao nosso Pai espiritual, e então nós viveremos? E por que ele diz isso? Verso 10, porque os nossos pais eram imperfeitos, ainda o são, por mais que nos amem. E para além disso, verso 10, eles nos corrigiam conforme melhor lhes parecia. Eles tentavam acertar, porque eles nos amavam. O seu pai, o vovô e a vovó, se você não teve a experiência de ser educado por essas pessoas, pense numa figura de autoridade para você. Alguém que te amou e que cuidou de você. Com os seus erros e defeitos, aquela pessoa preciosa que iria acertar, sim ou não? Claro que sim. Te educava como melhor lhe parecia. Deus não vem tentar. Olhe para mim, Deus não vem tentar. O objetivo de Deus não é te educar para que você use bem os talheres.
ou para que você saiba entrar e sair de algum lugar. O objetivo de Deus não é te ensinar regras de etiqueta e bons costumes. Isso é função do papai e da mamãe. Sabe qual é a função de Deus? É te levar para o céu. Se para você aprender a usar o garfo e a faca, você levou tanto tapinha na cabecinha, imagine o que Deus não vai fazer para te colocar no céu. Ele vai quebrar você. E você vai agradecer no final. Você consegue compreender? Mas por que é que, quando Ele está fazendo isso, é tão desconfortável para nós? Porque você lembra quando seu pai dizia assim: vá buscar o cinto? Meu Deus, irmãos, ele podia buscar, não é? Mas não. Ele sentava no sofá, começava a tirar a botina, enquanto a mamãe dava o relatório. Aí ele bem devagar, irmãos, ia tirando, né, o cadastro. Levantava a cabeça assim, demoradamente, e dizia: vai buscar o cinto? E você ia, né? E vinha, dava na mão dele, e ele conversava com você, né? Mostrava quantos furos tinha no cinto. Pois bem, na época não era uma coisa confortável, mas eu olho para pessoas aqui e eu conheço vocês muito bem, e eu tenho certeza que vocês inúmeras e inúmeras vezes, conversando com pessoas queridas, já disseram assim: educação foi a do meu pai. Aquilo era um analfabeto, às vezes, né? Não tinha tanta instrução, mas era um homem de caráter. Na época do meu pai, não havia esse tipo de comportamento. Você lembra com saudade, você lembra com alegria. Minha mãe botava a cabeça do lado de fora e dizia: passa, né? Aí você demorava um pouco, tinha 2, 3 irmãos, ia entrando em casa, não tinha esse perdoar não. Ela dizia: forma a filinha aqui, né? O caçula era sempre o mais beneficiado, né? O mais velho, meu amigo, o mais velho foi o melhor educado de todos, né? O do meio, o caçulinha era só um: vai, mamãe te ama, né? Pois bem, verso 11 diz: toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. No momento em que a disciplina está sendo aplicada, irmãos, ninguém gosta, ninguém agenda sofrimento, ninguém pede para sofrer, mas o fato é que Deus nos ama e Ele precisa nos corrigir. No âmbito da igreja, Ele faz isso através daquilo que na teologia nós chamamos de teologia das chaves. Você já ouviu falar na teologia das chaves? Pois bem, a teologia das chaves se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 19. Está escrito assim: o Senhor Jesus falando a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Com isso, o Senhor não está dizendo que Pedro vai ser o primeiro papa e que a partir dele haverá uma espécie de linhagem em separado para exercer domínio sobre toda a cristandade. Absolutamente. Deus está dizendo para Pedro que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está alicerçada, mas que Pedro, enquanto liderança, receberia autoridade para implementar na terra os valores do reino de Deus, a semelhança de Mateus, e de Simão, e de Tadeu, e de Natanael, e de Filipe. Vocês compreendem? Assim como todos os demais líderes da igreja, assim como eu e todos os demais colegas pastores, nós somos chamados por Deus para implementar na terra os valores do seu reino, de modo que nós somos constituídos pelo Senhor para ligar e para desligar. E como isso acontece? Rapidamente, irmãos, há documentos que foram escritos logo após a Reforma Protestante, sobretudo nos séculos XVI e XVII.
e que nos explicam muito bem essa teologia das chaves. Eu escolhi 2 desses documentos para compartilhar com vocês hoje, procurando explicar o motivo pelo qual a liderança da igreja tem autoridade para aplicar a disciplina. O primeiro documento é um catecismo, o conhecido Catecismo de Heidelberg, que foi escrito na segunda metade do século XVI por 2 teólogos, pelo Zacarias Ursinos e pelo Gaspar Olevianos. É uma miscelânea de perguntas e respostas teológicas. Eu trouxe para vocês 3 perguntas. Primeira pergunta, 83, diz assim: o que são as chaves do reino do céu? Então eles respondem: as chaves do reino dos céus são a pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica. É por esses 2 meios que o reino dos céus ou se abre para os que creem, ou se fecha para aqueles que não creem. Mas isso é óbvio, não é? Você prega o Evangelho, as portas da graça estão abertas para que aqueles que foram chamados para isso recebam esse Evangelho e passem por essas portas. Se o Evangelho é cerceado, se ele não é pregado, ou se ele não é pregado de uma maneira genuína, essas portas permanecem fechadas. Pergunta 84: como se abre e se fecha o reino do céu pela pregação do Evangelho? É o que eu acabei de explicar. Eles respondem: de acordo com o mandamento de Cristo, o reino do céu se abre quando se proclama e se testifica publicamente o Evangelho, mas ele se fecha quando esse Evangelho não é pregado ou não é pregado da maneira devida, da maneira correta. Portanto, vocês concordam comigo que essa porta pode ser aberta ou fechada a depender da postura do homem que está por trás do púlpito? Pois bem, mas pergunta 85: como se fecha e se abre o reino do céu pela disciplina eclesiástica, que é o assunto que nós estamos estudando hoje? E a resposta é uma resposta muito interessante, diz assim: de acordo com o mandamento de Cristo, aqueles que se chamam de cristãos, mas que se mostram não cristãos na doutrina ou na vida que levam, se não abandonarem os seus erros nem a sua impiedade, devem ser denunciados à igreja, isto é, aos presbíteros. Se também não derem ouvidos às admoestações deles, serão proibidos de participar dos sacramentos e excluídos da congregação cristã pelos presbíteros, que servem ao reino dos céus, devendo ser novamente recebidos, se porventura se arrependerem publicamente e derem provas de que de fato são novas criaturas. Há um outro documento que também ilustra a maneira como o governo da igreja, através da sua liderança, exerce essa teologia das chaves, para exercer a autoridade dada por Deus e conduzir a igreja. Diz assim, capítulo 33, das censuras eclesiásticas, Confissão de Fé de Westminster, é um documento presbiteriano escrito em 1643. Diz: o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, instituiu nela um governo que é formado por oficiais, pastores e presbíteros. Etimologicamente, pastor e presbítero é a mesma coisa. Então todo presbítero é um pastor, o pastor é um presbítero. A diferença que eu gosto de fazer é o seguinte: é um presbítero docente, é o que prega o evangelho, e é o presbítero regente, que aplica a disciplina na igreja. Mas são termos intercambiáveis. Ponto 2, a esses oficiais estão entregues as chaves do reino dos céus. Em virtude disso, eles têm respectivamente o poder de reter ou de remitir pecados, de fechar esse reino a impenitentes ou a abri-lo a pecadores que se arrependerem pelo ministério do evangelho e pela absolvição das censuras quando as circunstâncias o exigirem. O que são essas censuras? As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual, com justiça, poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seus selos professos fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Ponto 4, para melhor conseguir esses fins,
Os oficiais da igreja devem proceder dentro da seguinte ordem: segundo a natureza do crime ou do pecado cometido, eles devem, em primeiro lugar, repreender o membro. Em segundo lugar, suspendê-lo dos sacramentos, leia-se batismo ou ceia do Senhor, no caso do membro, a ceia. E em terceiro lugar, se não houver uma mudança de vida, excomungá-lo da igreja. A teologia das chaves, irmãos, nada mais é do que a responsabilidade que o pastor tem de abrir a porta dos céus para aqueles que de fato demonstram que desejam entrar, e fechar a porta dos céus para aqueles que dizem que são membros, quando na verdade não são. Essa é a razão pela qual a implementação dos sacramentos é tão importante. Então preste atenção a esse ponto, eu vou terminar agora. No momento em que você se torna membro de uma igreja, nesse momento você passa a se submeter à autoridade espiritual da sua liderança. O tempo de ponderar, o tempo de se insurgir, de se rebelar, já passou. Meu irmão, você deveria ter pensado nisso antes de se tornar membro. Agora que você está sob a autoridade de uma terceira pessoa, você precisa se submeter, para que sobre você não seja exercida essa teologia das chaves. Porque se você for insubmisso, meu irmão, primeiro você vai ser repreendido, depois a você vai ser negado os sacramentos, e em terceiro lugar, se não houver um lugar de arrependimento no seu coração, você vai ser excomungado da comunhão. Aquele homem que Deus levantou para implementar na terra os valores do reino de Deus está tornando pública a sua impiedade e dizendo a todos quantos, a plenos pulmões, que você não faz mais parte daquela comunidade, porque não há características evangélicas em você. E sabe por que isso é tão importante? Porque você leva o nome da comunidade, seja para honra, seja para desonra, seja para orgulho, seja para vergonha. Dos dois, quando você diz eu sou membro da igreja, o Brasil para Cristo, o Presidente Médici, as pessoas falam o seguinte: de fato, eu já havia percebido, você é uma pessoa que demonstra que verdadeiramente nasceu de novo. Ou do contrário, as pessoas falam o seguinte: meu Deus do céu, que igreja pífia deve ser essa, porque se fulaninho diz que é membro dessa igreja e fulaninho tem esse tipo de vida, essa igreja deve ser um samba de raiz. Ninguém sabe o que está acontecendo lá. Nós associamos muito isso à figura do ministro, não é? Porque o ministro ele está em evidência. Então alguém fala assim: você conhece o pastor fulano de tal? E as pessoas falam assim: aquele menino, aquele orgulhoso, aquele altivo, aquele obtuso, não sabe discernir a mão esquerda da mão direita, em termos de teologia, não prega nada com nada, é lé com cré, é a ovelha daquele pobre coitado. Não é uma coisa tão interessante, não é, irmãos? Nós preferimos sermos ovelhas de homens de Deus, bons maridos, bons pais, versados na palavra, obreiros que não têm do que se envergonhar, que manejam com propriedade a palavra de Deus. Sim ou não? Mas é claro que sim. Então aqui nós temos uma relação de troca. Assim como você deve cobrar da sua liderança se ela for ímpia, você deve submeter a sua liderança se ela fizer jus ao chamado que recebeu. Em outras palavras, você só pode ser cobrado por aquilo de que você é ensinado. Nesse sentido, algumas proposições que podem nos ajudar. A sua liderança é santa? Seja santo. A sua igreja prega a palavra? Viva com base nos valores da palavra. Os sagrados sacramentos, batismo e ceia, são corretamente apresentados e oferecidos? Seja abençoado e encorajado por eles. Os padrões de ética e de moral pública são respeitados na sua comunidade? Meu irmão, então em nome de Jesus seja um exemplo. Por que é que nós temos tanto cuidado para receber uma pessoa como membro da igreja? Porque é de partir o coração ter que estar desligando essa pessoa, irmãos.
ter que estar a todo tempo chamando a atenção. Então a gente faz um curso, escreve um curso com carinho, coloca as principais doutrinas. Meu irmão, é dessa maneira que nós observamos. Nós entendemos que se comportando dessa forma, você vai nutrir bem a sua alma eterna, vai estar caminhando de uma maneira alvissareira em direção a Jerusalém Celestial. Quando o curso termina, o pastor vai lá, tem uma entrevista com o candidato, faz perguntas fundamentais a ele, para ouvir as respostas. Tem cuidado com aquela alma eterna, porque isso é muito importante, porque nós não estamos brincando de conduzir o rebanho do Senhor aqui não, irmãos. Há questões que são muito sérias, questões que têm a ver com vida ou morte. Então seja honesto em nome do Senhor Jesus. Se porventura você não chegar salvo no final, seja honesto naquele grande dia, quando você estiver diante daquele trono, diga: não foi culpa daquele miserável, Senhor. Tinha os erros dele, é verdade, mas a minha parcela de contribuição aqui. Se você não quer chegar em triunfo no final, então seja honesto. Não comigo ou com qualquer dos pastores da equipe dessa igreja, mas seja honesto pelo menos diante daquele trono branco. E se nós tivermos culpa, irmãos, nós vamos assumir. E vocês pensam que nós não trememos por causa disso? Se eu tivesse que escolher, eu não seria pastor. Não, eu não seria. Ninguém em sã consciência ata um fardo tão pesado como esse às próprias costas. Você não tem ideia da responsabilidade que é uma alma eterna. Você não sabe o que é. Você não tem ideia do que é ficar acordado e gastar horas insônia orando e conversando com Deus e perguntando por quê, mas Senhor, e por quê? E por quê? Você não tem ideia do que são esses bastidores. As pessoas confundem muito exposição pública das Escrituras, contrato com o rebanho, são coisas completamente diferentes. E há muitos garotos que infelizmente estão pagando um alto preço, porque estão confundindo fama com cajado. Não se misturam. Pregar num púlpito bonito como esse, num prédio suntuoso, irmãos, é um dos aspectos, dos inúmeros que se somam para formar aquilo que nós chamamos de ministério pastoral. É o que nos coloca em evidência alguns homens que falam com desenvoltura, são versados na teologia, leem bastante, recebem do Senhor uma voz e por causa disso se destacam. Mas pastorear não é isso. Pastorear é glorioso, mas é ser incompreendido, é ser difamado, é ser ridicularizado. Mas tudo vai valer a pena no final. Porque quem foi chamado de fato para viver essa dimensão, possui a estrutura necessária para que, ainda que aos trancos e barrancos, ele chegue no final. Todos nós vamos chegar no final, irmãos. Mas todos nós precisamos saber o que nós estamos fazendo aqui. Por isso, versos 12 e 13. Restabeleça a sua mão decaída e o seu joelho que está fraquejando. Faça caminhos retos para aquele que vem atrás de você. Para que aquele que está coxeando, para aquele que está mancando, não fique pelo caminho, antes seja curado. Sabe como é que ele está encerrando? Depois que ele nos explicou tudo isso, da beleza, da pedagogia, da disciplina eclesiástica, ele termina dizendo o seguinte: por isso, meu filho, se você acha que você está sofrendo porque Deus está te ensinando a ser filho dele para te colocar no céu, você não tem ideia do que é sofrer sem ter Deus na sua vida. Então, se as suas mãos estão fraquejando na fé, se os joelhos estão batendo um no outro e você está pensando em desistir, se anime. Fortaleça as suas mãos, enrijeça os seus joelhos.
Porque se você ficar pelo caminho, não terá nada para você. Você precisa continuar caminhando. Diga para o seu coração: eu preciso continuar caminhando. Por favor, não dê como desculpa o fato de que a sua liderança não te ama, ou a sua liderança não te vê. Isso não vai ser suficiente diante do trono dele. Ah, mas ninguém me percebe. Ah, mas ninguém me valoriza. Nada disso vai funcionar. Você precisa continuar caminhando. E caminhando bem. Porque tem um irmão que pode ser mais frágil que você. Se você caminha com dificuldade, o verso final está dizendo que tem alguém que está mancando, cocheando, já caindo fora. Não seja um obstáculo com essa sua língua, com esse seu comportamento, com esse seu mau testemunho, com essa sua desonestidade, contaminando o coração do seu pobre irmão. Seja uma bênção. Fortaleça suas mãos, enrijeça os seus joelhos, abençoe quem vem atrás. Olhe para o seu colega que vem bem atrás de você e diga: a gente está quase lá, olha as portas douradas ali. O irmão está errando aqui do lado, alguém está fazendo uma coisa que não deve, um pastor está cometendo um escândalo, o cara está quase caindo e você dizendo: não olha para esse lado não, permanece no caminho, olha para o teu objetivo, a gente está quase lá. É assim que os soldados se fortalecem no campo de batalha. Um ao outro oferece a mão e diz: seja forte, continue caminhando, não fique pelo caminho. Amém? Vamos fazer algumas aplicações e nós oramos. A primeira delas: não menospreze o cuidado do Senhor com a sua vida. Não menospreze o cuidado do Senhor com a sua vida. Ele te trata da maneira como você deve ser tratado, como filho, né? Eu e a Raíssa, a gente diz assim para Yasmin, quando ela for adulta ela vai entender. Eu digo para Yasmin: eu não sou seu amigo não, eu sou seu pai. Um dia ela vai entender o que essa frase significa. Quero que Deus seja meu amigo não, irmãos. Eu quero que Deus seja meu pai. E Ele é. Em segundo lugar, quando Deus disse que era amigo de Abraão, o relacionamento aqui é outro. Vocês compreendem, né, irmãos? Bem, Abraão era um homem segundo o coração de Deus, assim como Davi. Amigo dele, caminhava com ele. Mas Deus não passava a mão na cabeça de Abraão, não. Não tem essa de amigo é para o que der e vier, não. Deus é uma linha de mão única. Deus é só para aquilo que vai dar. Segundo, uma das coisas que mais valorizamos quando nós crescemos é a educação que tivemos quando crianças. Valorize a educação que o seu Pai Celestial tem te dado, vai valer a pena no final. E em terceiro lugar, Deus sabe o que é melhor para todos nós. Deus sabe como cuidar de cada um de nós. Quando você chegar na glória, você vai dizer assim: ainda bem, Senhor, que Tu me pegasse e tratasse comigo daquela maneira. Se o Senhor não tivesse pego na minha mão e feito do que fez comigo, eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado.